qual o nome, mas tem que ser de direito e tem que ter tirado nota menor que 7. Ou eu podia botar aqui ainda, né, do curso tal, então eu posso pedir os alunos que tiraram menos que 7, do curso de direito, que estudam à noite, que pagam menos que R$500, desde que eu acrescente cada rótulo aqui e cada critério. Posso ter mais de um critério em relação ao filtro avançado, como nós já vimos lá atrás. Então nós estamos recordando os recursos que vimos, só que agora usando uma macro para isso, para facilitar, para automatizar isso. Bom, vou gravar a macro, tá? Na guia desenvolvedor, vou gravar a minha macro. Vou dar um nome à macro, que vai ser filtro. Vou colocar na descrição aqui, ó. Não vou usar a tecla detalhe, por quê? Nós vamos executar essa macro através de um botão, como vocês já aprenderam. Então a tecla detalhe agora fica, né, opcional. Vou armazenar nesta pasta de trabalho e vou colocar aqui uma descrição. Filtra. O que essa macro vai fazer? Ela vai filtrar os alunos por curso com média menor do que 7. Então, essa descrição está indicando o que a macro fará, o que a macro vai fazer. Então, ó, nome da macro, não vou usar a tecla de atalho, será armazenado nesta pasta e o que ela vai fazer? Ela vai filtrar os alunos por curso com média menor do que 7. Ok. A partir daí, eu estou gravando a macro. Então, como é que eu faço um filtro? Primeiro passo, selecionar dentro de dados, na guia dados, eu tenho lá o filtro avançado. Cliquei e ele já, como eu já selecionei a lista, ele me diz, olha, o que é que você quer fazer? Qual é a ação que eu vou executar? Eu quero filtrar a lista no local ou quero que ele copie para outro local? Eu quero que ele pegue os alunos com notas, né, menor que 7 do curso de direito e copie para uma área abaixo, para uma área ao lado. Só não pode ser entre planilhas. Então vou dizer, ó, copie para outro local. Aí ele fala, quem é a lista? Se eu não tivesse selecionado a lista, eu vinha aqui, apagava. A lista não é essa não. Eu posso reduzir aqui, ó, e posso selecionar a lista manualmente. E aí eu verifico, ó, que ele já disse, ó, estou dizendo para ele, copie para outro local, com base nessa lista. Agora, o que é que eu quero dessa lista? Aqui eu tenho intervalo de critérios. Ora, eu clico aqui, posso reduzir. Quem é o intervalo de critério? Essa área que contém os rótulos e o critério ou os critérios. Então eu seleciono aqui, ó. Então, ó, vá nessa lista, na planilha 2, consulte de A1 a C9, com base no critério de A11 a B12. O critério é isso aqui. E depois eu digo para onde ele vai copiar. Para onde eu quero que ele copie. Eu vou dizer que ele copie para cá, para a linha 15, para a célula 15, a partir daí. E lembrando, né, o que é somente registros exclusivos? Se houverem registros duplicados, se eu marcar aqui, na hora que ele copiar, ele só copia registro único. Se tiver repetido Maria Direito, C,9, Maria Direito, C,9, várias vezes, na hora que eu copiar, ele só copia um único registro. Ele considera como registro único aquele que não pode ser repetido. Bom, determinei, lembrando que a macro está gravando tudo. Quando eu dou OK, ó, o que acontece? Ele vai trazer para cá a base com base nos dados que eu determinei. Se a macro parou, eu vou aqui, ó, parar a gravação. Ora, parei a gravação, a partir de onde que a macro parou a gravação, eu posso executar ela. Então eu posso criar um botão para executar essa macro. Posso criar um botão para fazer a execução da macro. Mas eu poderia criar uma macro que depois apagasse os dados que ele copiou. Então eu posso chegar aqui, ó, desenvolvedor, macro, né, gravar a nova macro, nome da macro, deletar ou apagar. Apagar. Nesta pasta, e vou dizer que ela vai fazer o quê? Que ela apaga os dados copiados pelo filtro. Pelo filtro. Bom, dei um OK. E essa macro vai fazer o quê? Se eu não sei a quantidade X de linhas, eu posso selecionar uma área, tá? E digo para ele que ele vai deletar isso aqui. Deletou. Ora, cliquei, parei a gravação. Então vamos criar o botão, lembrando, né? Como criar o botão para macro? Eu vou aqui, ó, inserir botão de formulário, controle. Cliquei, ó, faço o botão e ao soltar ele diz, olha,
O que esse botão vai executar? Ele vai fazer um filtro. Ok. Ora. Cliquei fora e vou dar um nome ao botão. Filtra por curso e média. Filtra por curso e nota menor que 7. Posso aumentar aqui, ó. Aumentei, tá? Aumentei e trago para cá. Vou criar o botão que apaga os dados. Vou lá em desenvolvedor, inserir e botão de controle de formulário. Arrasto, ao soltar ele diz, esse botão está atribuído ao quê? E ele traz o nome padrão, tá? Botão 2. Se eu chegar e colocar o nome do botão aqui, ó, apagar. Apagar os dados. E marcar filtro, que esse botão aqui é apagar. Ok. Então, ele não mudou aqui, eu vou chegar aqui, ó, seleciono e digo que o nome desse botão faz o quê? Ele vai apagar os dados. Clico fora e agora, filtrou, apagou. Então, ou seja, eu automatizei. Eu não tenho que ir lá toda vez agora. E se eu mudar as médias, se eu colocasse direito com notas maiores que 7. Menores que 7. Então, aqui, ó, menor que 7. Ele trouxe, tá? Ou traz para cá. E se eu for apagar, ele vai apagar. Então, o que eu fiz? Eu criei um filtro. Criei um filtro avançado, só que para isso eu usei a macro. E na hora que eu mudo o nome do curso, eu mudo a nota. Na hora que eu mudar aqui, por quê? Na hora que eu gravei a macro, ele entendeu que a área de critério é essa. Qualquer alteração que eu fizer aqui, na hora que eu filtrar, ele vai buscar aqui. Então, se eu colocasse aqui, tá? Eu tenho aqui os alunos, ó. Então, eu tenho os alunos de direito com notas menores que 7, 5,5, tá? Então, eu posso chegar aqui, ó, se eu colocar psicologia e colocar notas. Então, eu tenho aí 2 alunos de psicologia, um com nota acima de 7 e outro... Tá. Se eu colocar só psicologia aqui, ó, e apagar a média, vou ter problema? Não. Por quê? Na hora que eu gravei a macro, essa área foi gravada como área de critério, dentro do filtro. Então, coloquei só psicologia. Então, ele vai buscar, tá, os alunos, ou seja, ele vai filtrar de acordo com a necessidade. Então, você não tem que estar fazendo o filtro toda hora para apagar os dados. Ele apagou. Então, eu criei uma macro que filtra por curso com nota menor que 7 e uma macro que apaga os dados. Então, eu dei 2 exemplos de macro, Eu criei uma macro com subtotal e criei uma macro que executa o filtro. Então, se você sabe usar filtro avançado, é só você fazer todo o recurso avançado, mas quando estiver fazendo, gravar na macro. Gravar a macro e fazer todo o procedimento que o filtro requer. Depois, parou a gravação. Aí você insere o botão. Ou insere a imagem, Se eu for aqui no inserir imagem, por exemplo, eu vou inserir uma imagem. Tá enorme aqui, tá? Eu vou diminuir essa imagem. Vou diminuir essa imagem aqui. Pode ser a logomarca da empresa, pode ser o logotipo. Então, diminuo aqui a imagem. E ao clicar com direito nele, ó, verifique que eu posso atribuir a macro. Eu posso atribuir uma imagem a uma macro. Mesmo procedimento, ó. Cliquei. Aqui macro. Filtro. Ok. Quando eu paro agora na imagem, ó, vem o link. Ao clicar ele filtra. Se eu quiser de novo inserir uma outra imagem. Então, eu posso atribuir uma macro a um botão, a uma imagem, ou ainda usar teclas de atalho. Então, o que vimos na nossa aula de hoje? Nós aprendemos